Eclesiastes, capítulo de número 4, e o versículo de número 8. E ao trabalhar a ideia do tesouro esquecido com esse texto, espero que isso se torne uma verdade na sua vida. E me parece que esse é um grande tesouro, amizade, gente. Amizade é um grande tesouro. Nós vivemos em um tempo, irmãos, que as pessoas pensam ter amizade. É comum, infelizmente, você saber de pessoas que se sentem solitárias e que têm mais de 500 amigos no Facebook. De pessoas que recebem centenas de parabéns na data do seu aniversário e nenhum abraço. Tem pessoas que faleceram no ano de 2015, que tinham 1000 amigos no Facebook e não mais do que 10 no seu velório. Porque nós vivemos em um tempo em que os relacionamentos, eles não são tão reais. Aliás, eu ouvi uma vez alguém dizer, e é verdade, ninguém é tão bonito quanto nas fotos do Facebook. Ninguém é tão intelectual quanto nas frases do Facebook. E eu diria que ninguém é tão crente quanto nas declarações de fé do Facebook. Então nós temos um mundo de gente bonita, de gente inteligentíssima, culta e super espiritual. Só que esse mundo, ele acaba quando alguém vai lá e clica em sair. Acaba esse mundo e aí as pessoas voltam a ter as suas imperfeições, não dá para usar filtro na vida real. As pessoas passam a ter as suas limitações, e serem o que são de fato. E as amizades, elas são do mundo real. Então a música que diz, quem quiser ter um amigo, me dê a mão, ou pensar, né, no que diz o tio Roberto Carlos, né, eu quero ter 1 milhão de amigos, que isso seja no ano de 2016 uma verdade na sua vida. Mas se você não conseguir ter 1 milhão de amigos, ou se você não conseguir ter muitos amigos, que pelo menos você tenha amigos de verdade. Que você descubra que a amizade é um tesouro precioso. Bom, Eclesiastes capítulo de número 4, versículo de número 8. Isto é, um homem sem ninguém não tem filho nem irmã. Contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz, para quem trabalho eu? Se nego à minha alma os bens da vida, também isso é vaidade, é enfadonho o trabalho. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga o seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se esquentarão. Mas um só, como se esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Amizade é um tesouro esquecido. Eu diria um tesouro não tão valorizado. Ao escrever, eu já disse aqui para os irmãos algumas vezes, nós estamos falando a respeito do pregador. Eclesiastes poderia bem ser traduzido por o pregador, ou arauto, ou anunciador. Ele é o Salomão. E ele é o Salomão numa fase muito interessante da sua vida. Salomão, ele escreve o livro de Eclesiastes já velho, maduro, experimentado na vida. E quem já tem experiência na vida, quem já viveu, sabe que à medida que você vai vivendo, você vai aprendendo muito sobre a vida e vai valorizando algumas coisas que antes você não valorizava. E você vai também aprendendo a lidar com algumas coisas que você não lidava bem.
Então, os 3 livros escritos por Salomão vão mostrar para a gente que ele vai mudando as fases da sua vida. Então, Cantares de Salomão é o livro de um jovem. Salomão é um menino apaixonado. Ele escreve um livro falando do seu amor, das suas aventuras amorosas com a sunamita, e ele vai falando, tem um teor de erotismo dentro do livro de Cantares de Salomão. É um livro de um homem apaixonado. Já em Provérbios, me parece que é o livro da meia-idade. É o livro onde Salomão vai escrever e vai falar como um pai, dando conselho para os filhos, para o filho dizendo, olha, toma cuidado com a mulher que de repente você está passando pela rua, conselhos desse tipo, do tipo, olha, quando você estiver passando pela rua e alguém te chamar dizendo, olha, entra aqui, meu marido saiu, foi viajar, demora de voltar, sai fora, é enrosco. Coisas como essas, conselhos práticos e conselhos sábios sobre como ser uma boa dona de casa, como ser um pai sábio, como adquirir sabedoria. Me parece que é um homem de meia idade aconselhando os jovens. Já Eclesiastes é o livro da maturidade. E uma das coisas que ele destaca na sua maturidade é o valor da amizade. Lembremos que o texto é escrito dentro de um contexto diferente do nosso. Então é um contexto de amigos que caçam juntos, é um contexto de amigos que viajam juntos, viajam sem trem, sem metrô, sem carro, sem avião, viajam longas distâncias juntos, porque às vezes precisavam ir para a guerra, às vezes precisavam caçar e tantas outras coisas. Esse é o contexto que Salomão está escrevendo. Então ele vai dizer o seguinte: é melhor ser 2, ou não é bom estar sozinho, é melhor ter companhia, porque 2 recebem mais pelo seu trabalho. Amizade nos faz construir mais. Eu construo mais ao lado de uma pessoa do que sozinho. Eu conquisto mais ao lado de uma pessoa do que sozinho. Eu já trabalhei na igreja sozinho. Outro dia eu estava aqui, eu resolvi vir aqui e trocar alguns reatores. Aí você sobe a escada e começa a mexer. Aí você lembra que esqueceu da ferramenta, do alicate. Aí eu desci, procurei alicate, não tinha, tive que comprar o alicate. Aí eu fui no depósito, comprei o alicate, subi, comecei a mexer, lembrei que depois eu ia precisar da fita isolante. Aí eu desci a escada, comprei a fita isolante, aí subi, aí cortei tudo e tal, aí caiu o alicate. Aí desce, pega o alicate, uma dificuldade. De repente o trabalho que levaria meia hora, levou um dia inteiro. De sobe e desce a escada e corre. 2, o trabalho rende mais. 2, conquistam mais. 2, ganham mais juntos. Um talvez não consiga fazer, os 2 juntos conseguem. Então o sábio vai dizer, olha, é melhor ser 2. Aliás, ele começa o texto introduzindo, falando sobre um homem solitário. Ele fala no versículo de número 8, ele traça um quadro do que é um homem solitário. O homem solitário, no versículo 8, é aquele que trabalha, não tem irmão, não tem amigo, não tem ninguém ao seu lado. E ele trabalha, e ele nunca se pergunta por que eu trabalho tanto. Eu não tenho herdeiro, eu não tenho amigo, eu não aproveito aquilo que eu estou fazendo. Para que trabalhar tanto? Por que eu trabalho tanto? Qual é o sentido dessa vida louca que eu levo, se eu não desfruto de absolutamente nada? Eu sempre que leio esse texto, eu faço um link imediato na minha mente com aquele homem que Jesus conta que ele trabalhou muito e no final da sua vida ele ouve a frase: louco, essa noite pedirão a sua alma. Ele é um homem que não tem família, ele é um homem sozinho, ele é um homem de bens, mas não tem com quem compartilhar aquilo. Ele não tem para quem mostrar o que conquistou, ele não tem com quem se alegrar com aquilo que ele tem. É um homem solitário. Então o sábio vai dizer que é melhor ser 2 do que ser 1.
porque sendo dois, nós conseguimos conquistar mais. O desejo do meu coração para você é que você tenha amizades reais em 2016. Que você escolha ser mais do que 2, 3, 10. Que você tenha amigos. E que esses amigos que você tem sejam pessoas que acrescentem a sua vida. Então aqui o sábio já vai dar uma direção de que amigo é aquele que acrescenta. Aquele que divide, aquele que subtrai, não é amigo. Aquele que você fica melhor ao se relacionar com ele, ele é seu amigo. Aquele que você fica pior depois de uma tarde, depois de um bate-papo, depois de um passeio, você se sente diminuído, você se sente pequeno, você se sente humilhado, esse não é um amigo. O amigo soma, o amigo não divide. O amigo, ele te ajuda a crescer. O amigo não suga você. O amigo, ele deixa coisas e ele não leva coisas. Ou, no máximo, ele troca coisas. Ele te deixa algumas coisas e ele leva algumas coisas, porque o relacionamento é uma troca. E essa troca há ganho das duas partes. Então, um amigo, ele acrescenta. Depois o sábio vai dizer, se um cair, o amigo pode ajudar a levantar. Aqui, irmãos, eu sei que a aplicação direta do cair aqui é o cair literalmente. Mas é lógico que isso é bem mais amplo. Então, o que é cair? Cair pode ser o literalmente, estar machucado à beira do caminho. Pode ser cair emocionalmente. E pode até ser o cair da fé. Eu estava pensando hoje, irmãos, e Deus me guarde disso, mas eu estava pensando, quantos continuariam meu amigo de verdade se eu me tornasse impossibilitado de pregar como prego? Ou seja, não de pregar, não estou falando de qualidade de pregação, e sim quantidade de pregação, porque prego todo domingo. Quantos continuariam amigo de um bom jogador de futebol se ele não pudesse mais jogar bola? Quantos continuariam amigos daquele camarada que alegra com as suas piadas se ele não mais pudesse contar piadas? Quantas pessoas estariam do lado, mesmo quando você não pode oferecer alguma coisa? Essa é a amizade de verdade. Essa é a amizade de verdade. Amizade não é pelo que alguém tem, nem pelo que alguém faz, é pela pessoa. Independente de como ela está na vida. O amigo é aquele que sim, ele fala a verdade. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, de maneira alguma, que um amigo deve compactuar com o erro. Eu acho que um bom amigo, ele salva o amigo do erro botando o dedo na ferida. Eu acho que o amigo é o único que tem coragem e liberdade de falar na cara para a pessoa aquilo que ela precisa ouvir. E se o outro não tiver a capacidade de ouvir uma verdade doída na cara e se afastar de você, é porque ele não quer um amigo. Ele quer um admirador. Ele quer alguém ele quer um bajulador. Agora, o verdadeiro amigo é aquele que tanto fala a verdade na cara, como também recebe a verdade e vai embora pensando e depois agradece por essa verdade que machucou, mas ajudou a sarar. Então, o verdadeiro amigo é aquele que não se afasta no momento em que o amigo está errado, mas também não se torna conivente com o amigo. Chama ele e diz, você está errado. E se você é meu amigo, eu quero que você mude. E se você não mudar, você vai me ouvir buzinar o seu erro na sua cara todos os dias. E aí, se este outro for amigo de verdade,
ele vai se consertar. Agora, se ele não quiser um amigo de verdade, se ele quiser ser amigo só da sua razão, se ele quiser ser amigo de si mesmo, ele vai se isolar. Então, ser amigo é dizer a verdade. Mas ser amigo também é ouvir a verdade. Se um cair, o outro levanta. É bom ter amigos que saibam estender as mãos. Um amigo é alguém que sabe estender as mãos. Desejo que em 2016 você seja um bom amigo de mãos estendidas. Eu acho que existe, irmãos, um limite de mão estendida. E eu acho que o amigo, ele estende a mão ao máximo. Se você me perguntar, pastor, qual é o máximo do ser amigo? Eu usaria para você a mesma verdade que eu uso quando eu vou aconselhar alguém que está querendo internar na casa de recuperação um parente. Eu digo, olha, a adicção em droga é como alguém que caiu no abismo. E a família, que seria um codependente, é como o camarada que pulou na beirada do abismo e pegou na mão. Pegou na mão, então o cara está lá caído no abismo e eu estou aqui segurando a mão dele. Qual é o limite? O limite é, enquanto você tentar subir, eu tento te puxar. Quando você começar a me puxar, aí eu te solto. Porque não podemos morrer os dois. Ou eu salvo você, ou eu saio salvo disso. Mas eu não posso, em nome da nossa amizade, morrer com você. Porque morrer com você não te traz de volta. Então o limite é esse, eu estou de mão estendida, você está me puxando e eu estou tentando te puxar para cima. Quando eu percebo que você não está querendo subir, quando eu percebo que você está querendo me puxar, eu solto. Porque assim pelo menos não morrem os dois. Eu diria que o amigo que levanta o amigo é assim. É aquele que vai no limite do limite para salvar o amigo. Que faz de tudo pelo amigo apenas morrer junto, porque morrer junto não salva o amigo. Porque o único que pôde morrer pelos seus amigos para salvar o amigo era aquele que teria poder para ressuscitar pelo amigo que foi Jesus. Então, que você vá ao extremo pelos seus amigos. Que você ame quando ninguém ama. Que você entenda quando ninguém entende. Mas que você não vá para o mesmo lugar que ele está indo. Que o teu amor, ele tenha o limite da boa e saudável amizade. Que seja, sim, ousado. Que seja uma mão estendida no abismo. Porque muitos amigos são salvos porque alguém foi no limite com eles. O meu amigo que me trouxe para Cristo foi até o limite comigo. Ele muitas vezes insistiu comigo. Muitas vezes ele compartilhou do amor de Deus comigo. Muitas vezes ele me buscou. Muitas vezes ele foi atrás de mim e insistentemente conseguiu me trazer para o Senhor, certamente usado pelo Espírito Santo. Depois ele vai dizer que quando dois amigos dormem juntos, eles se esquentam. E eu sei que ler um texto desse, num contexto que nós vivemos, é perigosíssimo. Dois amigos dormindo juntos para se esquentar, qual que é, pastor? Por isso que eu disse, esse texto está escrito dentro de um contexto histórico diferente do nosso. Então imagine você estar viajando uma longa jornada num deserto, onde o sol do dia é escaldante e a noite cai abaixo de zero. E aí você está morrendo de frio. E o fogo que você fez se apagou. E aí você tem lá um amigo mais chegado que um irmão. E diz, cara, a gente vai congelar. Não, não vamos não, fica aqui comigo. Nós vamos nos aquecer. Eu vou te ajudar nesse processo. Nós vamos trocar calor aqui. Eu te abençoo, você me abençoa, eu te ajudo, você me ajuda, porque isso vai nos manter vivos. Porque o teu calor me mantém vivo e o meu calor vai te manter vivo. Essa é a ideia do texto. É esse aquecer-se, é essa troca de calor que mantém os dois vivos.
Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Deus nos fez dependentes uns dos outros. Eu já disse isso aqui em outra ocasião, ninguém é ser humano sozinho. Ninguém é ser humano sozinho. Nós somos seres humanos e para sermos seres humanos dependemos de outros seres humanos. Eu quando falei disso uma outra ocasião aqui, eu lembrei daquele filme do Náufrago, que o Tom Hanks, ele no naufrágio, ele está sozinho, ele começa a perder a sua humanidade. Ele começa a perder a sua humanidade, ele não tem ninguém para se relacionar, ele não tem ninguém ao lado dele no filme, e a ideia retrata algo real, então ele começa a se bestializar. Ele começa a fazer coisas que um animal faria, ele começa a enlouquecer, e aí ele se agarra a um personagem que ele cria, né? Lá uma bola de vôlei, se não me falha a memória, da Wilson, que ele desenha um rosto com a marca da sua própria mão, que foi ferida, e ele desenha um rosto e passa a relacionar-se com aquela bola que é o Wilson. E ele entra em desespero quando ele perde o Wilson, como quem perde um amigo. Porque ele começa a projetar, para não enlouquecer completamente, ele começa a projetar no Wilson uma amizade, porque nós precisamos nos relacionar. Nós fomos criados assim. Aliás, quando Deus diz não é bom que o homem fique só, Deus não está pensando só no sexo com a parceira. Deus não faz Eva apenas para o homem ter relação sexual. É porque literalmente o homem seria sozinho. Só existiria Adão se não fosse Eva. A possibilidade do homem multiplicar-se é só através da relação com Eva. Então só é possível existir humanidade existindo o primeiro casal. Senão só existiria um homem chamado Adão. E esse homem seria sozinho. E Deus disse não. Homem só não é homem. Homem só não é humanidade. Homem só não conversa com ninguém. Homem só não tem igual. Homem só, ele é alguém sem iguais. Ele tem acima dele Deus e ele tem abaixo dele os animais. Aliás, irmãos, está aqui uma coisa que a amizade é. Amizade é relacionamento entre iguais. Se você tratar a tua esposa como inferior a você, nunca vai ter uma amizade de verdade. Se você tratar ela como superior a você, nunca vai ter uma amizade de verdade. É por isso que eu digo, irmãos, eu não quero me relacionar com ninguém, relacionamento pessoal, como pastor e ovelha. Eu quero me relacionar como amigo. Meu relacionamento, quando eu estou no púlpito, sou o pastor ensinando. Eu sou alguém que tem por chamado o pregar. E por isso me dedico e alcanço a confiança, porque só posso ser pastor se vocês confiarem que eu sou pastor, se vocês me delegarem o direito de ser pastor sobre vocês. E aí nós estabelecemos essa relação pastor e ovelha, ensinando e aprendendo. Mas na nossa relação diária, nós somos amigos. Porque a verdadeira relação não é de cima para baixo e nem de baixo para cima. É de igual para igual. E aí sentado tomando um café, nós somos iguais. E aí você diz alguma coisa que você entende mais. Por exemplo, eu sento com o Célio para tomar café. Aí o Célio vai falar sobre instrumento musical. Quem é que entende mais? Quem trabalha há muito tempo com instrumento musical? Ou um pastor que não sabe tocar absolutamente nada? Então quem é que vai ter razão numa discussão sobre isso? O pastor porque é autoridade? Ou o Célio porque é autoridade naquilo? Vou conversar sobre blindagem. Aí eu sento com o Lincoln e falo, vamos bater um papo aí sobre blindagem, Lincoln. Aí eu digo, não, mas Lincoln, é porque o vidro tem que ter não sei quantos milímetros. Eu já nem sei se eu estou falando a coisa certa. Já comecei tudo errado. Aí o Lincoln diz, não, pastor, não é assim e tal. Eu sou pastor aqui. O senhor é pastor falando de Bíblia, falando de blindagem, e o mestre é que sou eu. Quem domina esse assunto sou eu. Sou eu que sei disso, diria o Lincoln. Então a nossa relação é de igual para igual. As pessoas hoje, elas se relacionam muito assim.
ou se relacionam olhando com admiração para uma pessoa, ou olhando de cima para baixo. E essas são relações que não funcionam. A relação, ela pode e deve ter admiração. Ela pode e deve ter admiração. Mas devemos entender que a troca é que de igual para igual. Eu posso falar para você o que sinto, você pode falar para mim o que sente. Se eu achar que você está errado, eu tenho e posso dizer para você que você está errado, e você pode dizer também, e eu posso até sair dali chateado, porque ninguém gosta de ser repreendido, porque ninguém gosta de estar errado. Mas depois eu tenho que pensar e dizer, esse camarada é meu amigo, e ele sabe o que está dizendo. Eu devo levar em consideração o que disse o meu amigo. Bom, por último aí, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O amigo é defensor do amigo. Eu sempre disse isso aqui, irmãos. Ninguém fala mal da minha família. Absolutamente ninguém. Não ouse falar mal da minha família. Mas a minha família fala mal da minha família. Ninguém fala mal do meu irmão. Só eu. Mas eu não falo do meu irmão para os outros. Eu falo mal do meu irmão para o meu irmão. Porque isso é amizade. Um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Aqui eu tenho 2 possíveis aplicações. A primeira é a que eu sempre tenho feito, um cordão de 3 dobras, ou seja, a amizade só é possível a 3. Eu, o meu amigo e Deus. Quando Deus está entre eu e o meu amigo, essa amizade é possível. Quando eu e o meu amigo tentamos ser amigos sem a presença de Deus, os nossos egos falarão mais alto. E tem uma segunda aplicação. É que uma boa amizade sempre vai levar a uma outra amizade. Porque o texto vai falando que é bom ser 2, é bom ser 2, é bom ser 2, e termina dizendo que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Parece que é uma crescente. Hoje nós somos 2 bons amigos, mas 2 bons amigos aprendem a cultivar a amizade e levam isso a um outro nível, trazendo mais pessoas. Porque a boa amizade não precisa ser entre 2 pessoas. Podemos ter 3, 4, 5, 10, muitos amigos. Muitos amigos. Devemos nos aproximar. Eu sei que, irmãos, a gente pensa assim, e diz, hoje é muito difícil ter amigos de verdade. Não. Hoje pode ser muito difícil ter um melhor amigo. Mas é possível ter bons amigos. Eu só preciso não esperar do meu amigo aquilo que ele não pode me dar. Eu só preciso ter essa convicção. Não crie expectativas comigo. Eu sempre tenho dito isso, principalmente aos meus amigos e às pessoas que vão se aproximando de mim. Eu digo assim, olha, não crie muita expectativa, eu sou isso aqui. Só isso aqui mesmo. Não imagine que eu sou mais do que isso aqui, porque não sou. E nem crie expectativas de que eu possa ser melhor do que isso, porque não sou. Porque assim você vai saber que você está se relacionando com uma pessoa totalmente falha. E eu começo a me relacionar com você sabendo que eu não posso criar uma expectativa além daquilo que você é de fato. Então eu tenho bons amigos, irmãos. Eu tenho bons amigos limitados. Eu tenho bons amigos que falham. Eu tenho bons amigos que erram. Eu tenho bons amigos que às vezes eu preciso levantá-los. E que às vezes me levantam. Eu tenho bons amigos. E quero a cada dia ter mais amigos. Entendo que no meio desses amigos, a Bíblia vai dizer que há alguns que são mais chegados que irmãos. Me parece que a amizade, e eu vejo muito isso em Jesus, ela tem vários níveis. E tem alguns níveis de muita proximidade. Eu tenho amigos que têm defeito. Você conhece a piadinha, né? Eu vou contar para você a piadinha. Mas você conhece a piadinha dos 3 amigos que estão conversando.
Aí um disse pro outro: rapaz, a gente está aqui, 3 amigos, parceirão, 3 amigos chegados, e eu queria contar para vocês que eu tenho um problema. Eu disse: qual é? Cara, eu sou cleptomaníaco. Rapaz, eu não posso ver uma coisa vacilando que eu roubo, cara. Esse é o meu defeito. Eu sou assim. Eu tenho esse defeito na minha vida. E aí o segundo falou: bom, já que é um clima de amigo, e nós estamos aqui compartilhando verdades, eu queria dizer que eu também tenho um grande defeito. Eu de vez em quando olho para homens com outros olhos. É meu defeito. Eu sou homem, mas de vez em quando, quando eu vejo um outro homem de coxa grossa, sobe um rupio em mim. É meu defeito. Aí o terceiro disse: bom, já que a gente está nesse papo aqui, eu preciso contar uma coisa para vocês. Eu também tenho um defeito. Aí os dois disseram: qual é? Cara, eu não consigo guardar segredo. Tudo que eu ouço eu conto para todo mundo. Então a amizade é assim, irmão. Todo mundo tem defeito. Todo mundo tem defeito. E aí eu tenho que saber qual é o defeito do meu amigo. Se o defeito dele é que ele rouba, ele vai ser meu amigo. E toda vez que eu sair com ele, a minha carteira vai ficar bem à minha vista. Não tiro o olho dela. Se o meu amigo, ele é meu amigo, mas ele não consegue guardar segredo, eu nunca vou contar segredo para ele. Mas eu não posso escolher ter amigo que não tenha defeito. Eu não posso pensar: olha, não, aquele cara tem defeito, não pode ser meu amigo. Aquele outro tem defeito, não pode ser meu amigo. Não, eles serão meus amigos com os defeitos que eles têm. Com o defeito que eles têm. E eu vou aprender a viver e a tolerar os defeitos. E também vou deixar bem claro quais são os meus defeitos. Porque eu também tenho muitos defeitos. E o versículo que eu encerro é o versículo de número 15 de João. Não é de Eclesiastes, não. O capítulo, perdão. Capítulo 15 e o versículo 13. Que nos diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus é esse amigo que deu a vida. E ele não está dizendo que nós devemos dar a vida pelo amigo, mas ele está dizendo que essa é a maior prova do amor do nosso amigo Jesus. E que Jesus é a nossa referência, e que Jesus é o nosso modelo perfeito. O nosso modelo não é o pastor Fábio, embora o pastor Fábio deva se esforçar para ser exemplo, e todo bom amigo deve ser exemplo para um bom amigo, mas o nosso modelo é Jesus. E Jesus mostrou que a amizade é um tesouro precioso e que não pode ser esquecido. O meu conselho para você é: tenha amigos. Faça amigos. Se você quiser começar por alguém, eu não sei por onde eu começo. Começa por mim. Me convida para tomar um café. Eu pago o café. Tá? Só não convida para Santa Helena tá caro pra caramba o café. Mas me convida para tomar um café. Se convide para ir à minha casa. Não tem importância não. Eu me convido para ir na casa das pessoas, se convide. Me convide para ir à sua casa. Me convide para um tempo de conversa e vamos conversar. E aí a gente vai ser a gente mesmo. Aí eu vou te confessar que eu gosto de ouvir música. De rap a Luiz Gonzaga. Aí eu vou falar para você que eu ando com skate dentro do meu carro, mas eu nunca aprendi a andar direito. E aí a gente vai se conhecendo, se conhecendo, se conhecendo. E aí você vai dizer: puxa vida, tá aí um monte de coisa que eu não sabia a respeito desse cara. Eu ouço esse cara todo domingo e não sabia essas coisas. E aí nós vamos poder ser mais amigos. Aí juntos a gente vai ganhar mais. Juntos nós vamos conquistar mais. Aí juntos nós vamos nos aquecer. Aí se eu cair, você vai me levantar. Se você cair, eu te levanto. E um cordão de muitas dobras não será quebrado facilmente.